Oi gente, olá, sejam bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Já estamos, graças a Deus, com as nossas aulas presenciais lá na igreja, 9h30 da manhã, todo domingo. Mas também mantemos aqui esse recurso do YouTube, da internet, disponibilizando as aulas gravadas para alcançar você que por algum motivo não pôde estar conosco, ou porque é de longe, ou porque, enfim, pelo motivo que seja. Então, espero que Deus abençoe a sua vida por meio dessa mensagem que Ele tem para você hoje, que Ele tem para nós hoje, né? E é a continuação do nosso estudo sobre Jó. A gente começou há algumas semanas uma nova revista sobre os livros de sabedoria da Bíblia, sendo o primeiro Jó. Então, já vimos um pouco sobre quem ele era, sobre suas virtudes, como Deus, né, o relato de Jó mostra que lá no início do relato de Jó mostra que Deus o considerava íntegro, reto, temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Então, a gente aprende um pouco sobre ele, sobre os sofrimentos pelos quais ele vai passar, sobre os seus amigos e o que a gente pode aprender sobre a amizade também nesse livro, né? Jó vai ser ali consolado, mais ou menos, pelos seus amigos, depois naquele estado triste e péssimo que ele estava, depois de perder tudo, depois de perder a saúde e ser rejeitado por todos e perder todos os seus filhos e todos os seus bens e a sua saúde, né? Ele passa por péssimas doenças, ele é rejeitado por todos, e enfim. E aí os seus amigos vão lá e consolam ele. E essa aula é a aula da semana passada, que eu recomendo que você assista, recomendo que você acompanhe todo o nosso estudo para ficar por dentro. É muito especial, é essencial, fundamental estudar e aprender o tempo inteiro com a palavra de Deus. Então, enfim, a palavra de Deus é rica e, enfim, cheia de ensinamentos e de vida, de luz para nós, né? Para nossa caminhada. Então, hoje, a gente vai ter como texto base o capítulo 19 do livro de Jó. E, mais especificamente, um grito de esperança que ele vai dar em meio ao seu sofrimento enorme. E eu já, dando um spoiler, convido você a ler comigo Jó 19, versículos 25 e 26, que diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. Então, por que Jó está falando isso, né? Qual é o contexto? O capítulo 19, né? Ele começa respondendo as acusações dos seus amigos. Aliás, abre a sua Bíblia no capítulo 19 de Jó. Ó, a minha já está aqui aberta. Já abre e vai acompanhando aí comigo conforme eu indicar, né? Então, primeiro, acho que ali pelos primeiros 6 versículos ele vai, enfim, responder aos seus amigos. Ele diz assim: Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Ele falando para os seus amigos, né? Que, para quem não tá sabendo, não tá aí por dentro do que o Diego falou, basicamente, ao invés de consolar o Jó, eles trazem sermões, né? E acusam o Jó de coisas que ele fez, não fez, enfim, chegam só para acusar e fazem ali, enfim, deixam ele bem chateado, e tanto que ele responde dessa forma: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? E assim ele continua, enfim, aí vai ter uma longa lista dos seus lamentos, ele lamenta os seus infortúnios, né, até o versículo 20, enfim, eu vou ler um pouquinho aqui com vocês, a partir do versículo 7. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Enfim, ele fala sobre a ira de Deus, ele fala como se Deus tivesse abandonado ele, que ele está desamparado dos seus parentes, por todos, que ele foi esquecido e que ele é, enfim, repugnante, que ele para sua esposa, para os seus parentes, para todos, né? Ele
foi totalmente rejeitado, ele vai contando sobre tudo isso e, enfim, faz uma longa lista ali dos seus infortúnios e depois apela para os seus amigos, né? Depois ele ainda continua se dirigindo aos seus amigos, né? Isso é uma conversa. E isso se insere, né? Esse capítulo 19 se insere numa conversa, ele tá ali com os seus amigos interagindo. E depois, a partir do versículo 21, ele ainda continua, né? Tentando ganhar a compaixão dos seus amigos, porque os amigos vieram e acusaram ele, enfim. Aí ele vai terminar o capítulo 19, né? Que é como uma resposta, falando assim, ó, no versículo 21 do capítulo 19. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Enfim, aí ele segue até o final. Isso é só um contexto, então é aí que tá esse versículo que eu li. Ele diz, então, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E isso é o que, gente? É um grito de esperança. Em meio a tudo isso, ele tá falando sobre tudo o que aconteceu com ele, tá mostrando pros amigos dele que ele tá num estado ali lastimável, num estado miserável, péssimo, né? Olha só. No versículo 22 ele continua: por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Ele segue e aí no fim, no versículo 25, né, lá pro final do capítulo, ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso mostra que até nessa situação extrema, ele mantinha sua esperança em Deus, né, a sua esperança no básico, no seu Salvador. Ele sabia que Deus, enfim, ele tinha esperança na salvação de Deus ali, que o Senhor ia tirar ele daquela situação. Então, enfim, é por aí que a gente vai pensar hoje. Isso foi só uma rápida introdução. Eu quero te convidar a orar comigo pra gente, enfim, ir a fundo nesse tema e ter mais os barulhos aqui na rua. Coisas do online, né? Do virtual, a gente pega esses sons, enfim. Vamos orar para começar enfim, analisar essa parte do livro de Jó. Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por essa aula, muito obrigada pelo teu amor, Pai. Eu agradeço porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Eu peço para que o Senhor nos ajude a ter sempre confiança em Ti, confiança no Teu poder, no Teu amor eterno, no Teu controle de toda a situação, Pai, para que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a condições que parecem que vão nos engolir, que a gente encontre esperança, como Jó encontrou, Paizinho, esperança em Ti, esperança no nosso Redentor. E no nome dele que oramos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, gente, Jó, ele passou por situações muito complicadas, né? Como a gente já teve uma visão geral, enfim, pelo que estudamos até aqui, né? E então, né, entre muitas coisas, né, entre muitas das queixas aqui que Jó apresenta, uma delas é quanto à sua enfermidade, a sua doença. E eu não sei se você já teve alguma doença de pele. Eu nunca tive nenhuma doença, assim, grave, como foi o caso de Jó, mas eu já tive muita acne na minha adolescência. E, enfim, muitas dessas coisas que acometem o nosso rosto, a nossa pele, são coisas que, além de afetar a nossa saúde física, afetam também a nossa autoestima, nos dão, às vezes, inseguranças, afetam o nosso relacionamento com as outras pessoas. E entre as muitas queixas do Jó, pela sua doença, por tudo, vai estar isso. Você vê que nesse capítulo 19, como eu falei ali um pouquinho na introdução, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre o fato dele estar sendo rejeitado, esquecido pelas pessoas ao seu redor e dele ser repugnante. As pessoas tinham nojo dele, olha só, no versículo 17 do capítulo 19, tá? Eu espero que você esteja na Bíblia, com a Bíblia aberta aí acompanhando as coisas que eu tô lendo. Então, versículo 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. E aí no versículo 20 ele ainda diz: os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Então, assim, além de toda a dor física, né, porque o que tá acontecendo com ele não é só uma coisa, uma espinha, uma doença, uma
um vitiligo, uma psoríase e outras doenças de pele dos nossos dias, assim, que afetam a nossa autoestima. O que tá acontecendo com ele, além de afetar o seu relacionamento com as pessoas, também tem toda a dor física. Então ele tá passando por um momento ali que eu não consigo nem imaginar. E então, nesse contexto, é nesse momento que ele tá, sabe? E ele vai começar, em primeiro lugar, uma das coisas que a gente pode analisar desse contexto todo enfim, logo no começo, né? Pra gente pegar, então, do início. É a rejeição, é justamente esse assunto da rejeição e após as acusações sem motivo dos seus amigos. Eu quero que vocês... Eu já tinha lido, né, os 5 primeiros versos, mas eu quero que a gente leia de novo. Eu acho que eu já li, já nem sei. Tô ficando doida. Mas então eu quero que a gente leia de novo o começo do capítulo 19. Olha só. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. Isso quer dizer, né, vituperar, injuriar, tem umas palavras difíceis na nossa tradução que a gente usa da Bíblia, né? Mas é basicamente o fato dos amigos dele estarem zombando, não zombando dele, mas acusando ele, enfim, tudo isso. Então, embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabeis agora que Deus é que me oprimiu e com sua rede me cercou. Então tá, ele começa falando, né, nesse seu discurso, nessa sua resposta, como eu falei, tá inserido, tudo isso está inserido num diálogo, e ele começa falando para os seus amigos como as suas acusações feriram ele, machucaram ele. E realmente, se a gente pensar, né, isso é uma coisa também, uma lição que a gente pode levar para nossa vida, sempre observar as nossas palavras. Sempre observar o que elas produzem nas pessoas, porque a palavra tem poder de ferir, de machucar, mais do que a gente pensa, sabe? Tanto a palavra em si, quanto o tom de voz, tudo que a gente diz deve ser muito bem pensado, ainda mais para as pessoas que estão em sofrimento, são pessoas que estão mais sensíveis. Isso é muito importante, ainda no assunto da semana passada sobre a amizade, né? A aula que o Diego deu maravilhosamente bem, sobre isso. É muito importante a gente se esforçar para sermos bons amigos, né? E parte disso também tá no saber, de ter a sensibilidade de reconhecer a melhor maneira de falar com as pessoas, principalmente quando estão sofrendo. E os amigos do Jó não tiveram isso. Você vê que eles vieram e acusaram ele e chatearam ele, machucaram mesmo, sabe? Feriram ele profundamente. Então, enfim, ele sabia que não era uma pessoa perfeita, admitia ter errado, só que ele não entendia da maneira que os amigos estavam querendo insinuar que as coisas que aconteceram com ele foram consequências de alguma coisa que ele fez. Tipo, ele tá sofrendo como consequência do pecado dele. Tipo, Deus castiga, Deus tá castigando. Era isso que os amigos estavam tentando insinuar. E o Jó não via dessa forma. E a gente vai ver que realmente não é por aí que Deus vai nos conduzir nesse texto de Jó. Então, enfim, é um argumento meio furado aí dos seus amigos, que só serve para machucar o Jó, sabe? E no fundo, na verdade, como diz aqui nesse capítulo 19, né, como dá a entender, os amigos do Jó estavam mais preocupados em mostrar que eram melhores do que ele, do que em realmente ouvir e consolar e ajudar, sabe? E é uma postura péssima, né? Então, em primeiro lugar, a gente pode ver isso e também, né, um exemplo do que não fazer, de como não ser péssimos amigos. E aí, isso logo no começo do capítulo 19. Então, continuando, né, olhando esse capítulo, a gente vê que Jó sente como se Deus estivesse em silêncio, não estivesse respondendo, não estivesse olhando para ele, para o seu sofrimento. E lá no versículo 11, a gente vê que Jó acha que Deus estava irado, né? Estava bravo com ele, e que por isso, Deus fez tudo isso. Que o silêncio de Deus, a ira de Deus, tudo isso são ações que Jó atribui a ele. Olha só, no versículo 11. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Então, entre ali os versículos 6 até 12, Jó vai falar muitas coisas sobre Deus, né?
Ele atribui ações ao Senhor como que Deus estaria oprimindo ele lá no versículo 16, que Deus não o ouvia no versículo 7, né, que é o que eu falei do silêncio, que Deus fechou as possibilidades para livrá-lo no versículo 8, no versículo 9, que Deus acabou com a sua honra e prestígio, Deus arruinou sua vida totalmente, tirou até a sua esperança, né, no versículo 10, nos versículos 11 e 12, enfim, Jó afirma que Deus se irou e fez dele seu inimigo, que é isso que a gente acabou de ler. Então, o que aconteceu aqui é que Jó, ele tomou conclusões precipitadas ali na hora da sua angústia. Tomou, enfim, uma conclusão falsa sobre a situação, porque não é isso que está acontecendo, né? A gente viu que Deus estava, na verdade, satisfeito com o modo como ele se comportava com a sua vida, e Deus estava no controle daquilo, queria ensinar ele alguma coisa por meio daquilo que ele estava passando, e o Jó não entendeu nesse momento aqui, né? Ele não entendeu, e, enfim, diante da aflição, é difícil a gente julgar o Jó, né? Porque é comum nós mesmos, não entendemos a aflição, o sofrimento quando ele é com a gente. A gente achar que Deus é ruim com a gente, que Deus não gosta da gente, como que Deus tá com raiva da gente, ou que Deus tá distante, abandonou. São coisas assim comuns que a gente vê quando a gente pensa sobre o sofrimento no mundo e quando acontece conosco, né? Então, enfim, aí a gente vê também a importância de esperar o tempo certo para emitir as nossas opiniões. O Jó tomou ali uma conclusão precipitada e errada, não era aquilo que Deus estava pensando sobre ele, não era aquilo que estava acontecendo. Então, enfim, Jó, então, a gente observa nesse capítulo 19 como ele foi rejeitado, acusado pelos seus amigos, né? Vemos um pouco isso ainda sobre a amizade, sobre como as palavras dos seus amigos feriram ele. Vemos também como o coração de Jó está machucado em relação a Deus também, né? Está machucado em relação aos seus amigos e em relação a Deus, porque ele acredita que Deus está contra ele, né? E, além disso, então, um terceiro ponto é sobre o seu abandono, como ele se sente abandonado por todos e foi abandonado pelas pessoas ao seu redor. Olha só no versículo 13. Pois longe de mim há meus irmãos e os que me conhecem, como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Chamo meu criado e ele não me responde. Meu hálito é intolerável à minha mulher. Pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Enfim, então ele foi rejeitado por todos, né? Ele se sente abandonado e humilhado por todos, pelos seus parentes, pelas pessoas que moram na casa dele, pelos seus conhecidos, pelos seus irmãos, pelos que conhecem ele. Quem mais? As servas dele, o seu criado, sua mulher, sua própria esposa, até as crianças, todos os seus amigos íntimos, né, diz ali no versículo 19, todos os meus amigos íntimos me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Então, assim, a doença do Jó e todo o sofrimento, todas as coisas pelas quais ele estava passando, enfim, fizeram com que as pessoas se afastassem dele. E a doença dele causava nojo, causava estranhamento nas pessoas, no mínimo, né? E as pessoas viam ele como uma pessoa agora esquisita, um homem nojento, um homem estranho, e ninguém queria estar perto dele. Então, né, fala do mau cheiro, de tudo isso, realmente é uma coisa muito complicada. E, enfim, é a doença, é o mau cheiro que sai das feridas. E isso é interessante também, da gente pensar sobre a nossa vida em relação às pessoas doentes, porque muitas vezes a gente tem uma postura de, acho que também por não saber como lidar, né, por não saber qual a melhor maneira de agir, ou por ter mesmo esse estranhamento, esse nojo e se afastar.
E a gente pode esquecer que uma doença não é o que faz a pessoa, né? Existe uma personalidade, uma pessoa que fica doente e muitas vezes pode se sentir assim abandonada, esquecida. E o Jó foi abandonado pela sua própria família. Se a gente tentasse colocar na situação que ele estava, imagina, tipo, o sofrimento, a humilhação, a vergonha que ele tava, né, pelas quais ele tava passando. Eu tento pensar como eu estaria na situação de Jó, e é uma coisa que a gente mal consegue imaginar, porque realmente é muito triste, sabe? Por isso que ele sofre tanto e ele expressa esse sofrimento nesses monólogos ao longo do livro, sabe? Mas prosseguindo, né, pelo capítulo 19, a gente vai ver agora uma mudança, assim, uma reação inesperada. O Jó apresenta tudo isso, né, que ele estava passando, as acusações dos seus amigos, a sua relação ali meio machucada com Deus, o seu abandono, ele ter sido abandonado por todos. E aí ele vai ter uma reação muito inesperada, que é o que a gente vê dos versículos 21 até o versículo 27. O Jó vai pedir misericórdia para os seus amigos, lá no versículo 21, né? Não tinha mais nada a pedir, não tinha mais nada a falar, ele pede misericórdia, né? Ele pede: compadecei-vos de mim, tenham pena de mim, tenham misericórdia de mim. Ele pede isso para os seus amigos. Ele tinha um sentimento de que ele ia morrer sem entender o que estava acontecendo, porque do nada a vida dele virou de cabeça para baixo. Um homem rico, um homem de virtudes, um homem amado por Deus, amado pelas pessoas, porque do nada tudo isso acontece com ele, ele se vê rejeitado, abandonado, sofrendo, doente, sozinho, sem nada, enfim. E aí os amigos dele, né, que permaneceram ao seu lado, mesmo que só machucando ele, ferindo a ele com as suas acusações, os amigos dele estão ali, né, são dos poucos que ainda estão ali. E o Jó pede misericórdia a eles. Então, isso acontece, e aí ele sugere que as suas questões fossem registradas e guardadas, para que talvez no futuro tudo fosse esclarecido, né? É o que acontece no versículo 23, a gente vê no versículo 23 e 24. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com penas de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Então, enfim, aí ele prossegue, e aí em meio a esse caos, né, dele não entender o que está acontecendo, ele faz 3 afirmações surpreendentes, que são as que estão que vão do versículo 25 até o versículo 27. Vamos ler mais uma vez? Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Primeiro, eu sei que o meu Redentor vive. É um grito de esperança, né? Ele tá ali numa situação que poucas pessoas aguentariam passar, de isolamento, de solidão, de doença. E ao invés e tem essa mudança, né? Ocorre essa mudança. Ele sentia que Deus estava irado e estava, enfim, atacando a ele, mas ele não deixa de crer na salvação, na sua salvação, né? Na redenção de Deus. Deus está no controle e ele tem noção disso. Então, no pior momento ali, na sua aflição extrema, ele vai dizer que ele sabe que o seu Redentor vive. Isso mostra que ele ainda tinha esperança. É algo que a gente mal consegue acreditar, porque imagina que se numa situação dessas a gente ainda ia estar acreditando em Deus, a gente ainda ia estar tendo esperança, tendo fé de que, enfim, de que o Senhor estava no controle, de que as coisas talvez mudassem. Então, segundo lugar, né? Eu sei que ele se levantará sobre a terra. Isso nos faz pensar em Jesus, né? A gente pensa em Redentor, a gente pensa em Jesus. E a ressurreição de Jesus foi um fato inesperado, né? Para os seus discípulos. Após ali a sua aparente derrota, morte, né? Ele se levantou, o nosso Redentor se levantou e viveu, né? Habitou por 40 dias e depois foi levado aos céus. Então, Jó tem esperança
de que algo irá acontecer. Você vê, Jó tem esperança de que seja nessa vida ou depois, em algum momento, vai acontecer alguma coisa, ele tem esperança e é o que dá forças para ele, né? Para que ele continue, o seu Redentor lhe trará a vitória. Então ele faz um anúncio, assim, uma coisa brilhante, né? Que faz uma relação com Jesus, o nosso Redentor, que se levantou e nos salvou. E Jó tem esperança no seu Deus, no nosso Deus. E eu sei, em terceiro lugar, né, por fim, eu sei que verei a Deus com meus próprios olhos. Mateus 5, versículo 8, diz que somente os puros verão a Deus. E Jó sabia, né, que mesmo ele não sendo perfeito, o seu Redentor teria misericórdia dele, né, da sua culpa e do seu pecado, que o seu Redentor perdoaria a sua culpa, né, as suas culpas conhecidas e desconhecidas também. Então ele tinha esperança, ele conseguiu na sua época, no meio de toda a dor e sofrimento e além do tempo, e nos apresentar a Jesus Cristo. Olha isso. E vocês lembram, não sei se vocês lembram o que eu falei lá no começo dos nossos estudos sobre Jó, acho que faz 3 semanas que eu falei isso. Talvez, acho que o Diego já comentou em outras vezes também, que acredita-se que cronologicamente Jó, o homem Jó, viveu na mesma época que os patriarcas, que Abraão, Jacó, enfim, Isaac. Então, é muito antes de Jesus, muito antes. E é maravilhoso a gente ver como ele faz esse anúncio, né? Ele faz essa apresentação. Isso mostra que Deus tinha algo muito especial para Jó, né? Assim como ele tem para nós, que cremos em Cristo. E aí é interessante se a gente rever as afirmações iniciais que Jó faz, né? Sobre, enfim, tudo que Deus estaria fazendo contra ele, que Deus estaria oprimindo a ele, né? Que Deus me oprimiu, com sua rede me cercou, não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça, meu caminho Deus fechou, não posso passar, tô entre os versículos 6 e 8, enfim, ele continua. E vendo essas declarações iniciais e esse fim que a gente leu, né, sobre ele afirmando que o seu Redentor vive, que ele se levantará sobre a terra e que ele veria a Deus com seus próprios olhos, a gente vê uma mudança drástica, né, entre um Jó ali sem esperança, atormentado pelos seus sofrimentos. A gente vai ver um Jó que a gente vai ver que ele passa desse estado inicial para um outro estado em que, mesmo afligido por tudo que está acontecendo, ele tem esperança no seu Deus, no Deus que ele conhece. A sua fé dá forças a ele, né, dá forças para continuar. Então essa reação final de Jó mostra o poder de Deus de levantar forças de onde parece que não tem mais. Às vezes parece que a gente não tem mais força para continuar, mas Deus tem poder de nos dar tudo que a gente precisa. Inclusive essa força, esse ânimo. E o testemunho de Jó, esse grito de esperança, é algo que nos dá esperança. Mostra que Deus prevalece, que Deus é poderoso. E, enfim, o exemplo de Jó estimula a gente a não desistir. E lembrar que um dia a vitória vai ser manifestada, porque ela já foi conquistada por Jesus lá na cruz. Então, a nossa fé tem que ser firme, as nossas convicções precisam permanecer firmes em meio aos momentos difíceis, aos momentos adversos, né? Porque é justamente ela, né? São justamente as nossas convicções, a nossa fé, que vão nos dar forças para continuar, que vão nos manter focados no objetivo, focados no nosso propósito. Então é muito importante que a gente busque ser como Jó e, enfim, nos momentos mais difíceis da nossa vida, ter esperança no básico da nossa fé, que Deus nos ama, que Deus nos salvou e, enfim, que a vitória vai ser manifestada, vai ser consumada. E, enfim, orar todos os dias, buscar a Deus, buscar fortalecer a nossa fé, para que nos momentos mesmo de provação, de dificuldade, a gente permaneça firmes como Jó. É isso. Esse é o capítulo 19 de Jó, e essa é a nossa lição de hoje, que estaremos tratando no domingo presencialmente, aqui virtualmente, para os que precisarem desse recurso. Espero que Deus tenha falado ao seu coração por meio dessa aula. Eu quero te convidar a orar comigo agora.
para terminar. E, enfim, reflita aí sobre tudo isso, continue refletindo, eu certamente continuarei. Vamos orar, vamos orar. Pai, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada pela tua palavra, pelo estudo dela, que é tão rico e nos traz tanto conhecimento, tantas lições, tanto aprendizado. Eu agradeço pelo livro de Jó e por essa aula específica de hoje, pela esperança que o teu servo manteve em meio a um sofrimento, a uma rejeição tão grande, Pai. É uma fé tão firme, tão forte, algo tão grande em sua vida que mesmo no pior momento ele ainda exclamou, ele ainda gritou esse grito de esperança, Pai. Eu peço para que assim nós também sejamos, que a nossa fé seja central nas nossas vidas, Pai, que a nossa fé seja o que nos dá força em todos os momentos, inclusive os momentos difíceis, que nos piores momentos a gente lembre de Ti e tenha esperança, tenha confiança de que o Senhor tem controle de tudo nas Tuas mãos. E que a Tua vontade é boa, Pai, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando não parece para nós, para as nossas mentes limitadas. Então eu agradeço por tudo que a gente tem aprendido até aqui, peço para que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, fale aos corações, cuida, transforma, cura, Pai, e dê tudo o que precisamos, Pai. Eu agradeço pelo Teu amor infinito e maravilhoso e peço pelo dia de hoje, pela nossa escola bíblica dominical, para que o Senhor continue ministrando aos nossos corações e nos guiando, nos fortalecendo por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. É isso, galera. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e nos vemos em breve.